A Câmara de Vereadores de Farroupilha promoveu na noite desta quarta-feira uma audiência pública para apresentação detalhada do orçamento do município para o próximo ano. Os trabalhos foram conduzidos pela Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo Municipal, que tem como presidente o vereador Jonas Tomazini, do MDB. A audiência pública contou com a presença do prefeito Pedro Evori Pedroso, do secretário de Finanças Gilberto Galafassi, de técnicos da Secretaria de Finanças e demais secretários da Administração Pública Municipal. Foi apresentado a composição do orçamento com a descrição das receitas, projeção de despesas e também os valores destinados para cada Secretaria Municipal ao longo do ano que vem. Para 2021, a peça orçamentária de Farroupilha está estimada em 310 milhões de reais. O secretário de Finanças de Farroupilha explica como foi elaborado o orçamento para o próximo ano na gestão pública municipal. Como eu disse na audiência pública, a primeira coisa é a gente definir quais as premissas que a gente tem. Um orçamento, quando a gente vai organizar um orçamento, a primeira coisa é você definir as premissas. Como é que estão os índices econômicos, como é que estão os índices de despesas, de receitas e tal. A gente observou que o PIB brasileiro vai cair esse ano e o impacto dele vai ser no ano que vem. E o PIB do Rio Grande do Sul também, ele cai mais até do que o brasileiro em alguns itens. E a gente não tem um PIB Farroupilha, né? O PIB F, a gente não tem. Se a gente tivesse talvez informações mais seguras, a gente poderia ter feito trabalhar até com números diferentes. E a gente também ouviu alguns empresários que são exponenciais na economia, na nossa economia, e perguntamos para eles qual é a expectativa que vocês têm. E as expectativas todas são muito pessimistas. Primeiro porque teve a crise e segundo porque vem a consequência da crise e faltam, por exemplo, matérias-primas e faltam insumos de todas as espécies. Então o empresário está um pouco cético, está um pouco assustado. A gente fez um orçamento coerente. O do ano passado, que foi 330, deve fechar esse ano em torno de 300 milhões e nós fizemos esse de 310, mas olha só, 310 mais o superávit, que a gente vai anunciar no final do ano, com uma previsão de ter um superávit razoavelmente interessante. Esse não conta no orçamento, ele soma, né? Vamos dizer assim, se ele for de 10 milhões, ele fica com 320. E também com algumas expectativas de vinda até de recursos federais. A gente estimou um pouco menos do que veio esse ano, porque esse ano foi o foco da pandemia, a gente não sabe como é que vai se comportar. E também com algumas oportunidades novas que podem surgir no decorrer do ano, como a vinda de um ISS sobre serviços, né? O imposto sobre serviços de quem opera cartão de crédito aqui na cidade, de quem opera banco e uma série de atividades. Então tem essa possibilidade. Então o orçamento ele está coerente com o momento, ele tem que ser feito agora para o ano inteiro do ano que vem, e seria temeroso simplesmente colocar um número maior. É um orçamento bem real, nada fantasiado, secretário? Sim, ele é real, só que ele tem uma característica que ele respeita a configuração do governo atual. Vou falar isso para o Jonas. Quando eu vi o primeiro anúncio de secretaria, educação, esporte, lazer e cultura, uma secretaria. Então tem que realocar esses valores depois para aquela secretaria, no caso nosso aqui, que nós fizemos com a nossa Secretaria de Turismo e Esporte. Então tem algumas alocações, algumas realocações, mas o orçamento ele tem uma boa flexibilidade, ele tem uma flexibilidade interna de 35%. Então ele tem margem para poder fazer algumas coisas. Outra coisa importante, que o orçamento público, diferente do privado, a gente fala que o orçamento privado é orçamento base zero. Você projetou gastar 100, gastou 90, você perde 10. Aqui não, aqui você projetou gastar 90, 100, gastou 90, esses 10 você pode fazer uma outra coisa. E também assim, se nós olharmos para as plataformas que concorreram inclusive a nossas, todo mundo se propôs a fazer um corte drástico em despesas. A gente não considerou esse corte, tá? A gente está mantendo as despesas desse ano e a gente não está impondo um corte do orçamento, porque nós estamos fazendo um orçamento para nós executar. Nós fizemos um orçamento para ser executado pelo prefeito Pedroso, a expectativa que tinha esse governo. E ele poderia ser executado então por qualquer mais 3 opções, que é o caso que aconteceu aí, né?
Essa redução que foi feita em relação ao ano passado, teve algum corte expressivo em algum lugar ou foi um pouquinho em cada? Não, ele respeitou o que aconteceu durante o ano. Você tem um comportamento de todas as secretarias, de todas as contas durante o ano, ele respeitou essa lógica do comportamento das contas, então você tem o histórico, você projeta a mesma coisa. Então ele não tem assim um corte drástico numa coisa, não tem. Ele tem um corte, ele tem uma mudança, ele se adequando dentro do que ocorreu principalmente nesse ano, né? Secretário, mais uma questão. A gente percebe que praticamente metade, arredondando em número, 143 milhões, somente para o pagamento de folha de pagamento. É um valor considerável, né? Sim, é considerável, mas nós podemos dizer ainda que estamos razoáveis, porque tem... você poderia gastar até 54%, que é um absurdo, a gente fica bem abaixo disso, então é interessante. Eu disse isso para você, né, Adamati, e para você também, Grace, quando nós apresentamos o segundo quadrimestre e o terceiro quadrimestre, o primeiro quadrimestre e o segundo, né, o terceiro vai ser o fechamento do ano, que a gente tem as nossas contas são saudáveis. É um município que está organizado com uma razoabilidade de organização. Então, é um município privilegiado, se você considerar dentro do escopo do município. Ele tem uma estrutura boa de capital, ele tem uma estrutura boa de investimento, ele não tem nenhum risco de ter problema em nenhum item. Seja na educação, a gente respeita o percentual até acima, a gente projetou 28% e é 25%, saúde é 15% e a gente projetou também um pouco acima, então a gente está bem dentro do que é a premissa do que é obrigatório ter como orçamento público. Bom, como é que está o trabalho de transição? O vereador Jonas Tomazini, que é o vice-prefeito eleito, também conduziu a questão da audiência pública, secretário. E a equipe de transição já está solicitando muitas informações das finanças do município também? Bom, o responsável pela transição, o nosso coordenador é o Dr. Valdecir Fontanella. Sim, eles já mandaram algumas solicitações para a gente, bem normal, dentro de uma expectativa. A gente tem um prazo para entregar isso, porque a transição de fato acontece dia 30, né? E a gente tem também um cuidado com essas informações. Então, sim, já está circulando, está sendo feito um trabalho bem bacana. A determinação do nosso prefeito Pedroso, no primeiro dia, no dia seguinte à eleição, foi da gente fazer com transparência, com tranquilidade, com toda a abertura possível, dentro da premissa que é razoável, né? Que o mínimo que a gente tem que fazer como servidores públicos, né? Após a explanação do secretário de Finanças e técnicos da secretaria, apenas o vereador Jonas Tomazini dirigiu questionamentos. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.